a notícia te inflama. Com seriedade, força, sem drama. A gente traz a pauta que o povo aclama. Conectando os pontos, desatando a trama. Informação que constrói e derrama a fama. De olho, de olho, de olho na cidade. Com Rogério Dias, um programa de verdade. De olho, de olho, de olho na cidade. Com Rogério Dias, um programa de verdade. Fala, meu povo, fala, minha pova. Nessa manhã linda de terça-feira, dia 14 de abril de 2026, estamos de volta com mais esta edição do De Olho na Cidade, hoje especialmente com a entrevista com o advogado Dr. Mauro Bonfim, advogado do prefeito Coronel Sandro. Vamos falar hoje sobre esse caso aí que está chamando a atenção de toda a cidade, com relação ao transporte escolar. E o doutor Mauro, uma pessoa que nós conhecemos há muitos anos, e um amigo particular, já está a postos. Daqui a pouquinho fazemos aquela conexão direta, ao vivo, com Belo Horizonte, para falar com o doutor Mauro Bonfim. Mas, inicialmente, como sempre, nós temos a nossa reflexão. O recado do Rogério para você. 7h24, vamos falar sobre Mateus, capítulo 5, versículo 6. Vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 6, promete que quem busca ardentemente a justiça de Deus, não a humana, será saciado espiritualmente. Essa fome é um desejo por santidade, ética e compaixão, movendo o cristão a agir corretamente. Jesus garante que esse desejo não é em vão. Deus satisfará a alma com sua presença e propósito. Jesus não fala de uma leve vontade, mas de uma necessidade vital, como quem morre de fome ou sede. O que você tem buscado com essa intensidade? O mundo oferece prazeres temporários, mas só a justiça divina satisfaz a alma. A justiça que Jesus menciona não é sobre ganhar causas humanas ou vingança, mas sobre viver em santidade, integridade e obediência à palavra de Deus. É desejar que o caráter de Cristo seja formado em nós. A promessa de Jesus é de saciedade, fartura. A vida com Jesus preenche o vazio que nenhuma conquista terrena consegue preencher. Ele é o pão da vida que alimenta nosso desejo de retidão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te pedimos que aumente nossa fome por Ti e por fazer o que é certo. Que nossa vida seja um reflexo de amor e compaixão, buscando a verdadeira justiça. Sete horas e 26 minutos. Seguindo com o De Olho na Cidade, até às 8 da manhã, sempre com muitas informações, notícias, a sua participação conosco pelo Zap do Povo, que está à sua disposição. Você pode ligar também e participar conosco. O Zap do Povo, 99110-1551. Vamos cantar a musiquinha, Léo? A musiquinha do Zap do Povo, para a gente memorizar. Você pode participar também mandando perguntas para o doutor Mauro Bonfim, que já está na ponta da linha conosco e vai entrar em conexão ao vivo já já. Zap do Povo, 99110
Antes eu quero dar o recado do Wilson, Telegás e Água Mineral. Para esse eu tiro o chapéu. Meu amigo Wilson está lá, ó, te esperando os telefones 327862, 2 Patinhos na Lagoa, e também o 99971-1053. Você liga e o Wilson entrega na hora para você receber o seu gás na sua casa. O gás do povo é com o Wilson, aquele precinho baratinho do gás. Fica ali na Avenida Ibituruna, 748, no bairro Vila Isa. Passa lá para você pegar o seu gás. 7h28. Vamos já com a conexão ao vivo com Belo Horizonte. E o doutor já está na linha? Ainda não? Doutor Mauro Bonfim vai entrar em conexão conosco. Vamos conversar. Está lá em Belo Horizonte. Ele gostaria de estar aqui pessoalmente, participando conosco, mas tem outros atendimentos a fazer também em Belo Horizonte. E então vamos fazer a conexão pelo WhatsApp. Vai ter que conectar novamente. Conectar novamente? Então vamos um intervalo rapidinho. Caiu a nossa conexão com o WhatsApp. Caiu a conexão. Um instantinho só, a gente volta já já com o De Olho na Cidade. De olho na cidade. Com Rogério Dias, um programa de verdade. Neste Dia das Mães, surpreenda quem sempre cuidou de você. Na Montini, você encontra presentes personalizados, feitos com carinho e com o melhor preço da cidade. É o presente perfeito para emocionar a sua mãe. E o melhor, a gente entrega em toda a cidade. Rua da Mica 320, São Raimundo. A Montini deseja a todos um feliz Dia das Mães. Amiga, aproveite as promoções da Quelucho Magazine. Você vai arrasar. Baby Doll e camisola a partir de R$ 39,90. Baby Doll de algodão e liganete a partir de R$ 19,99. Calcinhas a partir de R$ 1,99. Calcinhas infantis coloridas, R$ 2,99. Calcinhas sem costura a partir de R$ 10. Do P ao GG, tem para todo mundo se sentir sexy e confortável. Rua Marechal Deodoro, Rua Vale Formoso e Nova Loja. Rua Raimundo Luzia da Silveira, 157, Vila Isa. Madeireira Dois Irmãos, uma empresa referência para madeiramento de construção, madeiras para telhado em geral, madeiras para fazenda, telhas coloniais, portas, aduelas, acessórios para dar aquele acabamento especial. Precisou de madeira? Madeireira Dois Irmãos, privilegiada localização e a entrega mais rápida da região em todo o leste de Minas. Avenida Veneza 980, bairro Granduquesa, em frente ao Tiro de Guerra Valadares. Faça seu pedido pelo WhatsApp 33 30 25 0484. De olho na cidade. Com Rogério Dias, um programa de verdade. 7h30, de volta com o De Olho na Cidade. Agora sim, a nossa conexão ao vivo, direto com Belo Horizonte e o doutor Mauro Bonfim na ponta da linha. Bom dia, meu querido Mauro. Bom dia, meu caro Rogério Dias e toda a querida governador Valadares. Mauro, uma satisfação reencontrá-lo hoje e mesmo assim via internet. Espero que em breve você tenha a chance de vir tomar um café conosco aqui. Eu me relembro aquela época de 1986, você estava saindo da Rádio Mundo Melhor, tinha se formado em Direito, estava também se casando, trabalhando no Diário do Rio Doce, e eu estava chegando na Mundo Melhor. Se apresentava um programa chamado Rádio Play, mixando som e emoções em 1000 direções na emissora do Bispo. Ô, Rogério, sua memória é muito boa. Realmente, Valadares me traz muitas lembranças. Aliás, eu sou cidadão honorário de Valadares, aqui tive meu primeiro emprego. Em Valadares me casei. Então, essa planície valadarense que Deus premiou com tantas belezas naturais, eu tenho orgulho de ser cidadão honorário de Valadares. E eu digo que é a terra que Deus criou, que o padre João Verbeck abençoou e que Dona Zulmira forrou de pétalas de rosa com suas mãos bondosas.
Você e sua oratória brilhante. Ô Mauro, eu só quero lembrar aqui um pouquinho a respeito da sua trajetória, que você, radialista, jornalista, se formou um grande advogado, honrando a história de Tarumirim, do seu pai, advogado e ex-prefeito, Dr. Afrânio de Paula Bonfim, e sua mãe, Dona Irenice de Paula Bonfim, casado com Suzana Sabatini Bonfim e pai de 2 filhos, Letícia e Vitor. E tem aqui uma extensa história de trabalho seu, tem aqui muita coisa que você já fez, já realizou de bom aí na sua carreira. Quando você vier aqui em Valadares, eu quero convidá-lo para nos dar uma entrevista, para contar um pouco mais da sua história. E a minha mãe era professora, meu pai advogado. Então, desde os 5 anos de idade, até pelos ensinamentos de minha saudosa mãe, eu aprendi a ler e escrever aos 5 anos de idade. E o pendor da área jurídica herdei do meu pai. E, a propósito, eu faço parte também da Academia Valadares de Letras. Estou precisando até voltar a frequentar a academia, que, para mim, é um espaço cultural, literário, de grande importância no cenário de nossa Valadares. Certo. Mauro, vou começar falando contigo a respeito desse caso do transporte escolar que envolve o prefeito, o Coronel Santos. Eu gostaria de te perguntar inicialmente se você percebe alguma falha ou falhas na acusação do denunciante. Olha, eu tenho o maior respeito pelo denunciante, é um direito de petição. O Decreto-Lei 201 de 1967 permite que o cidadão eleitor apresente a denúncia. Ocorre que a denúncia ela não pode ser inédita. Então, o que falta nessa denúncia, absolutamente, é a individualização da conduta do prefeito, o nexo causal que a gente chama no direito, a conduta individualizada, o que o prefeito fez, o que ele autorizou, de que forma dolosamente teria havido um comportamento contrário ao interesse público, porque o que nós estamos apurando até agora é que o transporte escolar ele fica na órbita da Secretaria Municipal de Educação e temos a figura aí do consórcio, que é o Siminas, Sim. Que fez o credenciamento de uma determinada empresa que está prestando o serviço, e toda a responsabilidade é do consórcio. E quem é ordenadora de despesa no processo, ela disse isso perante a comissão, é a secretária municipal de Educação. Não que isso seja para eximir qualquer situação relacionada ao prefeito, mas é o que o ordenamento do direito público em relação aos atos de ordenamento de despesa diz em relação ao transporte escolar, que é exclusivo da órbita da Secretaria Municipal de Educação. Muito bem. Mauro, depois de amanhã, o prefeito ele vai ser ouvido. Acontece a oitiva com o prefeito. Não. Só corrigindo, Rogério. Depois de amanhã teremos a última testemunha da defesa. Sim. E aí caberá à comissão ainda designar uma data para a oitiva do depoimento pessoal do prefeito. Ah, tá certo. Então pode ser que ele não seja ouvido depois de amanhã, né? Determinar uma data. Sim. Ok. Perfeito. Mas eu queria te perguntar, Mauro, sobre essa questão aí. A defesa tem algum receio de que o denunciante faça perguntas ao prefeito, Coronel Santos? Absolutamente. Nós até, meu caro Rogério Dias, a defesa está, para gáudio da defesa, as perguntas do denunciante, do seu advogado. Aliás, o denunciante até está muito representado judicialmente, porque ele comparece com o advogado, e essas perguntas estão até ajudando a defesa. Então, a defesa não tem nenhum tipo de incômodo em relação a isso. Agora, isso traz nulidade para o processo, porque, na verdade,
o que está dito está escrito no rito procedimental, e ele é de legalidade estrita, é que apenas quando o vereador é denunciante que ele participa dos atos do processo. Mas, na verdade, o denunciante pode fazer pergunta lá, embora ele possa trazer nulidade para o devido processo legal, mas a defesa não tem incômodo algum em relação a isso, porque as perguntas feitas até agora estão até mesmo auxiliando a defesa. Ok. Agora, sobre o Decreto-Lei 201/67, já que ele foi recepcionado pela Constituição de 1988 e permite o processo político-administrativo de prefeitos e vereadores, por que o senhor critica tanto essa regra? Não seria melhor defendermos a flexibilização, como fizeram com a Lei de Improbidade Administrativa? Veja bem, qualquer operador do direito que defenda monstrengo jurídico do tempo do regime militar, ao meu ver, ele está contra até mesmo as franquias constitucionais da Carta Cidadã de 88. Mas, muito embora eu faça críticas severas ao Decreto-Lei 201, e, aliás, Rogério, eu fui um dos pioneiros em Minas Gerais na questão dos processos político-administrativos regidos por esse decreto, ele precisa se harmonizar com a Constituição de 88. Aliás, essa recepção aí, eu posso até dizer aí, de memória, foi um chamado caso Líder, que a gente chama de Líder Case, relatado pelo grande mineiro, Carlos Mário da Silva Veloso, quando tinha assento no Supremo Tribunal Federal. Ele disse, no HC 70671, do Estado do Piauí, julgado em 1994, ou seja, quando já decorria alguns anos da Constituição de 88, que, diante da inércia total do Congresso, aí que é a minha crítica. Imagine só, o Congresso não pôde, até hoje, fazer uma nova lei federal para julgar as infrações político-administrativas, estabelecer um processo de julgamento. Agora, eu sou homem do direito, operador do direito, então há uma frase em latim, eu até peço escusas aí aos seus internautas e às vezes o advogado gasta um pouco o latim, mas legem habemus. Vamos nos curvar a lei. Se é esse decreto que está valendo, vamos a ele. Vamos a ele. É exatamente o rito que estamos, embora criticando, mas exigindo que seja cumprido rigorosamente. Sobre a diferença dos julgamentos, doutor, qual a diferença entre um julgamento por infração político-administrativa e um julgamento comum? Quais são as consequências? Bem, eu explico isso, veja bem. Até mesmo nesse caso, Líder, relatado lá no Supremo pelo ministro Veloso, com a participação, inclusive, do grande ex-ministro da Justiça, ex-senador pelo Rio Grande, bravo parlamentar que foi, depois chegou ao Supremo, ministro Paulo Brossard, ele estabelece muito bem essa diferenciação típica entre os chamados crimes de responsabilidade e as infrações político-administrativas. Ou seja, na verdade, isso tem que ser diferenciado dos crimes comuns. Mas as infrações político-administrativas em nível de município são os chamados delitos, crimes de responsabilidade. Por isso, é preciso realmente muita responsabilidade da Câmara, de quem está denunciando, porque é muito sério julgar um prefeito por crime de responsabilidade. A diferença é o seguinte, nos crimes comuns, que são aqueles definidos no artigo 1º do Decreto-Lei 201, eles também têm uma correspondência com artigos do Código Penal. Então, o prefeito pode ser condenado e, se transitar em julgado na esfera penal, perder o mandato. Esse mesmo fato pode radiar para uma ação civil pública de improbidade e as infrações do artigo 4º, infrações político-administrativas, 4º Decreto-Lei 201, estas sim são processadas e julgadas pela Câmara, que, caso admitido ao final por 2/3, resultaria na perda de mandato do prefeito. Então, são essas as diferenciações nas esferas de responsabilidade. Sobre a lei de crédito suplementar, doutor Mauro Bonfim, a secretária Nair
ela disse que agiu com base numa lei da Câmara que autorizou o crédito suplementar para o transporte escolar. Essa lei permitia que o prefeito reconhecesse por decreto dívidas de exercícios anteriores? Não, olha, está havendo aí uma espécie de miopia da denúncia, uma miopia total. O que ocorre, eu vou explicar. O processo de reconhecimento de dívida, necessariamente, pelo novo ordenamento, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e, aliás, temos outro monstrengo, que é a Lei 4.320, que é a Lei das Finanças Públicas, lá de 64, mas tem que compatibilizar com a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ocorre? O processo de reconhecimento de dívida ele pode ser feito no decorrer do exercício. Não está se reconhecendo dívida de exercícios anteriores. Não existe isso. O que se coloca aqui é que até a realização de um procedimento licitatório, no caso foi o credenciamento, e até que se diz, a denúncia até repete muitas vezes a palavra credenciamento. Na verdade, estamos diante de um contrato de programa. A defesa estabeleceu, fixou isso muito bem. É um contrato de programa que a responsabilidade é exclusiva do consórcio de Minas. E ele tem 86 municípios, não é só Valadares. É claro que na área de transporte escolar não são todos que aderiram. Valadares é alguns. Mas o Siminas credencia a empresa, mas ele faz com o município contrato de programa. Então, o que aconteceu? No período de 2 de agosto, que foi o reinício do calendário do ano letivo de Valadares, até 2 de setembro, apenas 30 dias. Isso foi objeto de quê? A empresa prestou serviço efetivamente. Sim. Houve as medições da quilometragem das rotas, são 111 rotas, Rogério. Estamos lidando. 111 rotas. E, de certa forma, gerou aí uma obrigação do município de remunerar a empresa pela contrapartida lógica do serviço prestado, e o poder público não pode se enriquecer ilicitamente em relação a um prestador particular. Se ele prestou o serviço, ele precisa receber. O que a Secretaria de Educação fez? Abriu um procedimento com fluxograma correto. Isso está demonstrado pela defesa em diversas páginas, o memorando da SMED, o reconhecimento dos serviços efetivamente prestados. Houve um processo de reconhecimento de dívida e a Câmara Municipal de Governador Valadares aprovou a abertura do crédito suplementar orçamentário para o pagamento dessa despesa. Então, está absolutamente dentro da legalidade. 7h45. Vamos fazer um pequeno intervalo, tomar uma água, um cafezinho. Tá certo, doutor Mauro? A gente volta já. Um instantinho só, a gente volta já com o segundo tempo do De Olho da Cidade. De olho na cidade. Com Rogério Dias, um programa de verdade. 60 anos de tradição e qualidade. Elci Móveis e Colchoaria. Mobiliando sua casa há 6 décadas. Móveis, colchões e eletro para o seu lar. Tudo em até 12 vezes sem juros. Entrega e montagem grátis em toda a cidade. 1.000 metros quadrados de showroom com sofás, armários, mesas, guarda-roupas, colchões Ortobon e muito mais. Visite-nos e garanta o melhor para a sua casa. Elci Móveis e Colchoaria. Rua Marechal Floriano, 1210, próximo à rodoviária. A qualidade que você procura em frutas, verduras e legumes está no Sacolão Lemos Andrade. Tudo fresquinho, direto do campo para sua mesa. Produtos selecionados e com grande variedade. Só no Sacolão Lemos Andrade você sai com o carrinho cheio, pagando pouco. Venha hoje mesmo aproveitar as ofertas do Sacolão Lemos Andrade. Avenida Santos Dumont 715, bairro de Lourdes. Telecompras 3271-4903. Drogaria do Gessé, há mais de 35 anos cuidando da saúde e bem-estar da Vila Isa. Na Drogaria do Gessé você encontra tudo o que precisa para cuidar da sua saúde, medicamentos, produtos de higiene pessoal, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Aqui o atendimento é sempre atencioso e personalizado. Eu recomendo. Drogaria do Gessé, tradição, qualidade e compromisso com a sua saúde. Avenida Rio Bahia, 1493, Vila Isa.
Telefones 33 3278 1265 ou 33 998 34 3623. Conexão de qualidade para toda a sua família e empresa, com planos a partir de R$ 84,90. Assista seus programas favoritos com mais de 60 canais de televisão, estabilidade, velocidade e qualidade. A Superi Telecom conecta você ao que realmente importa. Assine agora mesmo pelo WhatsApp ou ligue 33 3271 8585. Superi Telecom, conectando você ao mundo. De olho na cidade. Rogério Dias, um programa de verdade. 12 minutos faltando para as 8 horas. Este é o De Olho na Cidade pela TV Rio Doce, canal 6.1 na TV aberta, canais 10 e 336 na TV a cabo, pelo Facebook e as plataformas digitais para o mundo inteiro. Recebendo aqui algumas perguntas. Obrigado a você que participa conosco pelo 99110 1551, o Zap do Povo. Uma grande audiência aqui, viu, Mário? Ô Mauro, obrigado a você pela entrevista aqui, que realmente desperta a atenção de toda a comunidade valadarense. Mauro, eu quero te perguntar... Claro, Rogério, se o denunciante também quiser, é o Fabiano, né? Fabiano. Careca. Nós gostamos do debate, sabe, Rogério? Sim. Podemos fazer um debate até ao vivo, porque, olha, eu estudei as 2.000 páginas desse processo, quase 2.000 páginas desse processo, e estou absolutamente convencido que essa denúncia é chamada denúncia inépita, porque, veja bem, o nosso preclaro denunciante esqueceu de arrolar testemunhas, então ele está pegando uma carona nos testemunhos da defesa, mas... não tem problema, porque as perguntas que serão feitas, a defesa tem um estoque também de indagações para demonstrar absoluta legalidade desse processo. Temos quadros comparativos de quilometragem, temos explicação de vantajosidade. Não há... Olha, o Tribunal de Contas, meu caro Rogério Dias, na qual se baseia a denúncia, que a denúncia apenas... ela descreve uma análise do Tribunal de Contas que não terminou ainda, agora que o prefeito e a secretária de Educação estão sendo notificados para apresentar a resposta. Essa análise diz respeito a um contrato e um contrato errado, que o próprio tribunal citou de forma errônea. Eram 3 contratos anteriores da CP Transleste, que era a prestadora anterior. Apenas esse reparo também deve ser realçado. Certo. Mauro, eu quero te perguntar sobre a questão das monitoras. Como é que era o contrato anterior e o atual? Então, exatamente. O contrato anterior da CP Transleste era um modelo cooperativo, de cooperativa. A cooperativa ela tem que ter os cooperados. Então, as monitoras, os prestadores de serviços, obrigatoriamente devem ser cooperados. Mas ocorre que a legislação veda que uma monitora, um monitor, seja do regime cooperado, porque ele deve ser remunerado pelo regime da CLT, né, da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, no contrato atual, com o Seminas, né, sendo a empresa credenciada a Alphavia, e, aliás, Rogério, essa empresa, Alphavia, ela foi credenciada pelo Seminas, que atua em 86 municípios, porque ela foi o primeiro lugar na classificação do credenciamento. Então, foi escolhida pela meritocracia da empresa. Entendeu? Evidentemente, vai ter um problema em alguma rota aí, que o carro vai furar o pneu, vai ter um problema mecânico no veículo. E, pelo que nos consta, as informações que tivemos, em relação ao que era antes, melhorou de forma sensível. E esse foi o relato de todas as testemunhas ouvidas até agora pela comissão processante da Câmara Municipal de Valadares. Então, as monitoras, elas estão presentes nas 111 rotas, com exceção de algumas rotas que os alunos têm uma idade maior, não são
alunos, né, crianças, e que poderiam, uma ou outra rota, dispensar. Mas todas as 111 rotas atualmente estão acobertadas com monitoras devidamente regularizadas junto às suas obrigações trabalhistas, patrimoniais e encargos sociais. Isso realmente encarece no custo do insumo final do serviço. Mauro, aqui a gente faz pergunta difícil, viu, Mauro? Pergunta fácil, pergunta difícil. Aqui é assim, viu, Mauro? É de olho na cidade e sempre com a verdade acima de tudo. Ô, Mauro, eu quero te perguntar uma outra coisa, que é o seguinte. Há poucos dias o prefeito abriu aí uma nova licitação. E eu acho legal que o prefeito esteja fazendo isso, porque ele pode estar corrigindo algum erro que tenha sido cometido. Como é que você vê isso como advogado de defesa? Então, olha, Rogério, com muita tranquilidade, porque o poder público, o direito administrativo, ele, diferente da verdade formal, que está se falando muito em buscar a verdade formal é uma coisa e a verdade material é outra. Aliás, né, desde os primeiros tempos da humanidade já se dizia que a verdade é como uma moeda, ela tem duas faces. Então, a verdade material no direito administrativo não pode se basear apenas em fatos de uma denúncia. Aliás, essa denúncia é tão bizarra, ela nem chama de denúncia, ela chama de representação. Então, ela nem tem forma e figura de denúncia do artigo 5º do Decreto-Lei 201. Mas a verdade material, ela é encontrada no âmbito do direito administrativo por uma comissão processante, buscando a realidade fática, que não depende apenas da iniciativa das partes. Então, quando a administração pública faz o poder de autotutela, ela pode sim, a qualquer tempo, abrir uma licitação, e isso foi possível porque o Tribunal de Contas, não só em Valadares, em relação aos 86 municípios do Seminas, está recomendando, Rogério. O Tribunal de Contas não julga. Ele é um órgão auxiliar do controle externo do Poder Legislativo. Então, a Câmara de Valadares precisa saber o seguinte: o que é o Tribunal de Contas, que embora chame tribunal, mas é um Conselho de Contas. Ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, de todas as câmaras, das 854 câmaras de Minas Gerais. E se ele está recomendando, e essa recomendação também, a defesa não diz que ela tem uma verdade absoluta, porque a lei de licitações e contratos, a partir de 2021, é a lei 14.133. Ela é a do ano de 2021, mas começou a ser aplicada em 2023. É uma lei muito ainda recente, de aplicabilidade recente, teve só 2 anos de transição da lei, da nova lei 14.133. Ela permite, sim, o contrato de programa, juntamente com a lei federal 11.107, que trata dos consórcios em todo o país, com a lei federal. Agora, a defesa entende que o contrato de programa é correto, que o credenciamento é permitido. Só que o Tribunal de Contas está dizendo assim, olha, no transporte escolar, o poder público deve procurar outras modalidades de estatua. Então, dentro desse clima, e aliás, dentro dessa ótica, é que o município está exercendo o chamado poder de autotutela. Mas isso não é dizer, a defesa não transige com relação à legalidade do procedimento com os Seminas. Tanto que, aliás, Rogério, a defesa foi vitoriosa no mandado de segurança no Tribunal de Justiça, com a decisão liminar, suspendendo aquela decisão do Tribunal de Contas do Estado, que bloqueou momentaneamente os bens do prefeito e da secretária de Educação. Perfeito. Doutor Mauro Bonfim, o meu muito obrigado pela atenção, por essa entrevista. Eu convido o senhor a vir aqui pessoalmente um dia desse, para a gente conversar mais, trocar mais ideias e contar um pouco mais da sua história, viu, Mauro? Muito obrigado. Rogério,
eu agradeço muito o seu programa abrir aí esse contraditório, ouvindo tanto o denunciante quanto a defesa do denunciado. Isso é algo muito salutar, né, no meio de comunicação. Você está de parabéns, viu? Aliás, você herdou, né, do seu querido pai, que eu estava chegando em Valadares e pude ainda contemplar aí a atuação dele já no final, né, da vida, infelizmente. Mas digo que quando seu pai faleceu, parece que ele é o ídolo das multidões. Estava sendo sepultado em Valadares naquele momento. Nunca vi uma multidão tão grande aí próximo à sede da Câmara, da Prefeitura. Adriano Dias da Silva, Casca Grossa. Aliás, seu pai foi um dos únicos valadarenses que foi capa da revista Veja, viu, Rogério? Ô, Mauro, nosso tempo já acabou, Mauro. Fica uma próxima vez o nosso bate-papo, tá? Um abraço, viu? Felicidades. Muito obrigado, Mauro Bonfim. Um abraço. Até amanhã, às 7h15, com mais uma edição do De Olho na Cidade. A cidade acorda, a rotina já chama. Você liga a tela, a notícia te inflama. Com seriedade, força, sem drama. A gente traz a pauta que o povo aclama. Conectando os pontos, desatando a trama. Informação que constrói e derrama a fama. De olho na cidade. Com Rogério Dias, um programa de verdade. De olho na cidade. Com Rogério Dias,